Olá para todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muita alegria no meu coração poder me dirigir a todos através desse programa, que é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e cada oportunidade que eu tenho de ministrar a palavra de Deus é sempre uma alegria, porque eu sei que a palavra de Deus ela é a boa semente que é plantada nos corações de todos aqueles que dão ouvidos à mensagem do Senhor que nos é narrada através das Escrituras. E eu quero, de antemão, dizer que é muito importante você que assiste não deixar de curtir o vídeo, não deixar de compartilhar e não deixar também de fazer a sua inscrição no canal para você ser sempre notificado todas as vezes que uma nova publicação for colocada no canal, for postada. Amém? Então, amados, nós vamos fazer uma reflexão bíblica numa passagem da Escritura. E como este é o programa Renovando o Entendimento, eu tenho certeza que toda a ministração da palavra, ela traz entendimento, compreensão, elucidação daquilo que Deus quer falar aos corações das pessoas. Então você que está me assistindo, esteja atento, dando ouvidos à mensagem da palavra de Deus, que ela fale ao seu coração nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos meditar numa passagem que está no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 15. Nós vamos meditar nessa passagem bíblica. Diz assim a palavra de Deus: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui a leitura da passagem bíblica. Essa passagem está no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 15, e nós vamos ter um momento de reflexão nessa passagem, nessa orientação que nos é dada através da Escritura. Essa passagem esse livro de Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Cristo que estava em Roma. Então, o apóstolo Paulo aqui ele dá uma ênfase sobre a questão da salvação. Era uma prioridade no ministério do apóstolo Paulo a ênfase sobre a salvação, porque tem que ser tirado esse conceito
do entendimento das pessoas que basta ela ter uma religião para agradar a Deus. Basta ela fazer boas obras para ela ser justificada diante de Deus. Basta ela ser uma pessoa que pratique o bem, pratique as coisas boas e assim Deus irá justificar. Bem, vejamos que é preciso entender, e em outros vídeos eu coloquei esse tema em outros vídeos, por isso que é importante você estar inscrito no nosso canal para que você possa também assistir e ouvir a mensagem de outros vídeos que foram publicados. Eu sempre dei a ênfase à condição do ser humano. O ser humano, a natureza humana é uma natureza caída, é uma natureza que a própria Bíblia diz que ela está morta espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então a condição humana, ela é uma condição caída devido à desobediência à palavra de Deus. Então nós vemos que o primeiro casal não obedeceu à palavra de Deus e a humanidade herdou a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante nós vermos que Deus traçou um plano para a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Então o plano de Deus para salvar consistia justamente em que fosse nutrida no coração das pessoas a fé nas promessas de Deus, a fé na palavra de Deus. Alguém pergunta assim, mas e antes de Jesus ter vindo a esse mundo, como é que as pessoas eram salvas? Eu digo a você, elas eram salvas mediante a fé também, porque na antiga aliança havia as promessas de Deus. Deus falou através dos seus profetas, Deus falou através de várias maneiras, né? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais através dos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias através do Filho, Jesus Cristo. Então, Deus outrora falou de diversas maneiras através dos seus profetas, aqueles que proclamaram a palavra de Deus, aqueles que falaram daquilo que Deus estava orientando que o povo cresce e ficasse confiando nas promessas do Senhor. Na antiga aliança havia a promessa de Deus, que o povo guardasse a palavra do Senhor, que o povo soubesse que haveria de vir o Salvador, haveria de vir o Messias que era prometido, haveria de vir aquele que ia instituir, inaugurar o reino de Deus aqui na terra através da sua palavra, haveria aquele que haveria de vir para cumprir todas as coisas que estavam no plano de Deus para a redenção e para a salvação do ser humano. Então, quem viveu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, também viveu demonstrando e exercitando a sua fé nas promessas do Senhor. Nós podemos ver vários exemplos, o exemplo de Abraão, o exemplo de Noé, o exemplo de Davi, enfim, vários personagens bíblicos viveram e demonstraram a sua fé na palavra e nas promessas de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos em que houve
a vinda do Messias, em que houve a vinda de Jesus Cristo a este mundo para cumprir o plano de Deus, ali estava sendo inaugurado o reino de Deus aqui na terra, através de quê? Através da fé na palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a fé no Evangelho. Hoje, a palavra de Deus para toda a humanidade, para elas serem salvas, ela é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra que mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Isso é o Evangelho. Então, eu estou dando essa explanação para trazer esse entendimento a você. Por isso que o programa é Renovando o Entendimento. Tem que haver entendimento da verdade da palavra de Deus, e para que as pessoas compreendam o que significa ser salvo. O plano de salvação que Deus traçou, a obra que Jesus Cristo cumpriu aqui na terra, e por que ele foi crucificado, por que ele morreu, por que ele foi pendurado numa cruz. Ele estava ali sendo oferecido como um cordeiro em sacrifício pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Então a nossa condição espiritual, ela foi curada. Nós fomos sarados. A nossa vida espiritual, que como eu falei, Efésios 2, versículo 1, a nossa condição de mortos em delitos e pecados, nós passamos a ser justificados, vivificados em Cristo Jesus. A nossa fé em Jesus Cristo, na obra que ele realizou por nós, crendo de todo o coração que ele padeceu, que ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, que ele morreu ali por nós e que ele ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a vida eterna. Há pouco eu falei que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando fala morte ali, fala perdição, morte sem comunhão com Deus. A coisa mais triste, mais desagradável que o ser humano passa é ele estar distante de Deus, é ele estar afastado de Deus, é ele não dar ouvidos à palavra de Deus e ele morrer nos seus pecados. Ele morre sem comunhão com Deus, ele se perde. A perdição é a consequência do pecado que a humanidade herdou por causa da desobediência à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que a obediência de Cristo, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nos diz a palavra de Deus lá no livro de Filipenses. Então, eu quero que você entenda que a salvação implica nisso. Implica em ouvir a mensagem do Evangelho, crer de todo o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nós lemos essa passagem aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 em diante. Aí agora nós vamos fazer a explanação. Nós lemos o seguinte, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós pregamos a palavra da fé, que a pessoa crê no coração e confessa com a boca. Então é a palavra da fé que nós pregamos, que a pessoa crê no coração que Jesus Cristo é o Senhor, crê no coração que ele morreu pelos nossos pecados, crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu vida eterna.
A gente crê no coração e confessa com a boca. Só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor e Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então, nós temos que enfatizar que isso implica, a salvação implica nessa atitude, uma tomada de atitude de fé. Quando a palavra de Deus alcança o coração daquele que ouve, toca o coração e essa pessoa abre o coração e crê no Evangelho, a pessoa é salva. Então, por isso que diz aqui, ele prossegue, né? Essa é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca, olha bem, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero dar toda a ênfase nesse versículo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que você tem que confessar com a sua boca? Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Isso você tem que confessar com a tua boca. Você tem que falar, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, só Jesus Cristo é o único. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso você tem que confessar. E aqui diz mais, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vê que Paulo fala aqui de duas atitudes. Com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no coração crer. Olha bem, com a boca se confessa, só Jesus Cristo é o Senhor, e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, tem muita gente dentro das igrejas, tem muita gente indo para as igrejas e pensando que estar na igreja é uma mera religião. Eu estou falando aqui que a pessoa está na igreja, ela está congregando, ela está cultuando a Deus, ela está adorando a Deus, porque ela já conhece a palavra de Deus e está ali para honrar a Deus com o culto que é prestado ao Senhor. Mas ela tem que saber o seguinte, a sua boca confessando Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e no coração tem que estar a fé, tem que estar a certeza, a crença firme de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê, amados? Porque o nosso Salvador, ele não morreu e ficou morto, não. Ele morreu e foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu, padeceu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ficou 40 dias com os discípulos, dando as instruções, e depois foi assunto aos céus e está com o corpo glorificado, assentado à destra do Pai nas alturas. Esse é o Evangelho. Essa é a missão que nós temos de proclamar a palavra de Deus para você poder crer. Em que você vai crer? No Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Confessar isso com a boca e no coração crer, ter fé que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. O nosso Jesus está vivo, está glorificado no céu e está intercedendo por nós junto ao Pai.
É importante você saber disso. E como é que nós aqui na terra fazemos a obra de Deus e temos essa ousadia para pregar a palavra de Deus? É porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ao assunto aos céus e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Então nós proclamamos, como Igreja de Cristo, proclamamos o Evangelho com ousadia no Espírito de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que as pessoas creiam no Evangelho, creiam na palavra de Deus, abram o coração, reconheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e creiam no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então veja bem, aqui diz, com o coração se crê, diz aqui no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Então você vê que quando você expressa fé que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, está aqui dizendo que com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser justificado diante de Deus tem que exercer a fé na palavra do Senhor. E com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é que disse que nós temos que confessar com a boca? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, com a boca se confessa a respeito da salvação. Por quê? Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Existe muita confusão religiosa por aí, existe muita gente pregando muita coisa antibíblica, muita coisa que não é evangelho, muita coisa que não diz respeito àquilo que Jesus Cristo comissionou à igreja. Por isso eu estou aqui para falar unicamente acerca da salvação em Cristo Jesus. Esse é o evangelho, proclamar a palavra de Deus para as pessoas serem salvas, serem alcançadas para Cristo. Então diz aqui, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quando você exerce fé na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, abraça a fé em Cristo como Senhor e como Salvador, você não é mais confundido. Você não vai ficar oscilando qual é o caminho certo para seguir. Jesus, lá no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra condição de se ter vida abundante e a garantia da vida eterna se não for através de Cristo. Então, essa é a verdade que as pessoas precisam ouvir. Então, Deus está falando ao seu coração nesse momento. Então, esteja com o seu coração aberto, recebendo a palavra do Senhor, recebendo a mensagem da tua salvação, mensagem para garantir a tua salvação. Receba, dê ouvidos à mensagem da palavra de Deus. Então diz aqui, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Então é importante nós vermos aqui, crer com o coração, confessar com a boca e invocar o nome do Senhor. Então, são atitudes que é importante você saber. Aqui diz aqui no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa esse invocar o nome do Senhor? Anteriormente o versículo fala sobre confessar com a boca, que só Jesus Cristo é o Senhor. E quando você vai buscar a Deus, qual é o nome que você invoca? Quando você vai falar com Deus, você fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me dirijo diante do Senhor. Essa é a oração que Deus ouve, quando se invoca o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos a Deus e Deus ouve a nossa oração e responde às nossas orações. Há testemunhos diversos na igreja de quantas pessoas têm sido alcançadas
pelos favores de Deus, favorecimentos de Deus, respostas de Deus às suas orações. Eu não vou entrar nesse ângulo no momento, né? São muitos testemunhos, mas é importante você saber que a oração que Deus ouve é aquela que é feita em nome de Jesus Cristo. Por isso você tem que crer no Evangelho, confessar Jesus Cristo como Senhor, crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo o que é entendimento sobre a salvação? É isso que eu quero que você compreenda. Então, só que no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo fala aqui sobre a importância da proclamação da mensagem de Deus. Ele diz aqui: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja bem, a igreja de Cristo é importante você que me assiste, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, é importante você estar nesse posicionamento, é importante você estar sendo fiel a Deus, é importante você estar congregando, servindo ao Senhor na igreja, sendo fiel nos seus compromissos na igreja, exercendo fidelidade, porque a igreja ela tem um compromisso aqui na terra. Aqui Paulo fala: como crerão como porém invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, como eles vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quer dizer, as pessoas precisam ouvir sobre Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, para elas poderem crer. Por isso é que nós estamos aqui proclamando o Evangelho, falando do Evangelho, mostrando o caminho. Jesus Cristo é o caminho, mostrando a verdade. Jesus Cristo é a verdade, mostrando a vida verdadeira que é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão através de mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Então ele diz aqui: e como ouvirão se não há quem pregue? Olha a importância de nós pregarmos, né? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele conclui aqui no versículo 15, falando justamente quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que coisas boas são essas? É o Evangelho, é a palavra de Cristo. Por que, pastor, que o Evangelho são coisas boas? Porque o Evangelho ele narra todo o plano que Deus traçou para a nossa salvação. Ele narra que esse plano foi cumprido totalmente e fielmente pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, hoje nós não precisamos pagar promessas, fazer sacrifícios, ser religioso. Hoje nós não precisamos desses argumentos para aparecer diante de Deus, tendo esse argumento para ser salvo. Está aqui, né? Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. O que são essas coisas boas? É o Evangelho mostrando que Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo já nos comprou para Deus. Jesus Cristo já efetuou o sacrifício pela nossa redenção e para nossa justificação. Aí ele falou lá em Marcos 16,15: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você vê que só há um meio da pessoa ser salva: é crer no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar as coisas boas. Você precisa saber
que essas coisas boas é que você pode alcançar a sua salvação bastando abrir o coração, reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador. Reconhecer que a obra que Ele fez na cruz do Calvário foi por cada um de nós. Ele padeceu na cruz, Ele sofreu no nosso lugar, Ele foi sacrificado no nosso lugar. Ele levou sobre Ele a nossa condenação. Ele pagou o preço, como um cordeiro sacrificial. Ele se ofereceu em sacrifício. E Ele morreu, mas Ele não permaneceu morto. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele foi glorificado no céu, recebendo um nome que está acima de todos os nomes. Deus exaltou Jesus soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Diz a palavra de Deus. Só há um caminho, só há um Senhor, só há um Salvador, e esse é Jesus Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que eu deixo para você que me assiste. Essa é a mensagem da palavra de Deus que eu trago para a sua reflexão, para a sua meditação, para o seu entendimento, que você guarde essa palavra no seu coração. Tenha certeza, Deus está falando com você, Deus está falando ao seu coração, Deus está falando ao seu coração para que você conheça a verdade. Jesus, ele falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o ser humano precisa ser liberto de tradições religiosas, de costumes, de sacrifícios, ser liberto de tudo isso, de concepções erradas acerca de Deus, porque a verdade sobre Deus está narrada na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa é a verdade, a mensagem de Deus está aqui nas Escrituras e a mensagem do Evangelho para a tua salvação. Que Deus abençoe você que me assiste, que Deus abençoe o seu coração. Você que ainda não é um crente em Jesus, abra seu coração, confesse a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E você que já é um crente em Jesus, seja fortalecido com essa mensagem, seja fortalecida a sua fé, permaneça firme e inabalável na presença do Senhor, né? Lá em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, fala assim, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, o trabalho da igreja nunca é em vão. A pregação do Evangelho nunca é em vão. Ela sempre vai produzir fruto, produzir resultados. É isso que eu creio. Deixo essa mensagem para a edificação da sua fé. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.